Olá, queridas estudantes e queridos estudantes, queridas técnicas e queridos técnicos, queridas professoras e queridos professores. Hoje trazemos o seguinte tema para o nosso episódio: a UESP merece mais. E com ele vamos demonstrar a vocês que a UESP que queremos, isto é, uma UESP que seja a favor da gente, não virá pela administração dos candidatos da chapa concorrente, mas sim com os compromissos assumidos pela chapa 2, UESP a favor da gente. Para isso, gostaríamos de chamar a atenção para um aspecto que passa despercebido muitas vezes por nós quando votamos: o que cada candidato apresenta em seu plano de gestão e qual a relação desse plano com a história do candidato. Para isso, vamos ouvir então a futura reitora da UESP e seu vice, pois essas sim são pessoas que sempre estiveram na luta por uma UESP que ofereça condições dignas a seus alunos, técnicos e professores, seja aí para estudarem, trabalharem, seja na oferta de condições de permanência nos campi, seja de valorização humana e profissional. E nessa luta, nunca se calaram ou se acovardaram para submeter-se aos interesses do governo, porque tanto para ela quanto para ele, o que importa é o bem-estar e a valorização da UESP e de sua comunidade. Professora Lucineide, quando houve a inscrição das chapas, cada chapa apresentou um plano de gestão para os próximos 4 anos. No caso da chapa da situação, isto é, aquela que é abençoada pelo governador e apoiada pelo atual reitor, depois da inscrição foi divulgado um plano de gestão que continha 7 páginas. Há poucos dias, depois de muitas críticas que nossa chapa fez, aquele antigo plano sumiu e apareceu outro com mais de 40 páginas. Como a senhora vê essa situação e o que explica isso? Olá, minha querida, que bom estarmos aqui novamente. Quero lhe agradecer, lhe abraçar e fazer o mesmo, com minhas companheiras, companheiros docentes, técnicas e técnicos administrativos, estudantes e todas as pessoas que nos acompanham por esse canal. Eh eu tenho ouvido falar sobre o que você relatou, porque estamos cotidianamente apresentando e discutindo o nosso plano de gestão. Se isso é fato, é no mínimo curioso e penso que cabe explicações, porque pelo regimento da eleição nós fomos chamadas e chamados a apresentar o plano de gestão no ato do registro da candidatura, foi assim que fizemos. Nós apresentamos um documento com 17 páginas e vale dizer, as páginas não são a dimensão mais importante, mas elas foram necessárias para que a gente pudesse apresentar estruturalmente o que representa nesse momento os nossos compromissos, as nossas responsabilidades. Então, assim, o plano de gestão não é um mero documento, é um documento que orienta, deve orientar as pessoas no seu processo de escolha. O nosso plano, ele está estruturado em 7 macroprogramas e ele se apresenta a partir de 2 momentos. O primeiro momento, quando nós fazemos uma análise da conjuntura, né, em que se apresenta a Universidade Estadual do Piauí nesse momento. Uma caracterização da nossa universidade a partir, inclusive, do que conhecemos, do que vivenciamos na universidade. E a partir dessa caracterização, nós passamos a apresentar um conjunto de compromissos, de responsabilidades, que pela nossa compreensão, primeiramente, leva a nossa assinatura, a minha e a do professor Gisvaldo, e também do conjunto das pessoas que inicialmente abraçam essa candidatura, mas que deve se realizar pelo conjunto, de modo democrático e participativo, das pessoas que compõem, integram a Universidade Estadual do Piauí no presente, pensando sempre na UESP que devemos construir para o futuro também. Porque a gente sabe que nos marcos de 4 anos não é possível fazer tudo.
Porém, é possível fazer coisas muito importantes e é possível também projetar a universidade que queremos para as próximas gerações. É nesse sentido que o nosso plano, ele é um plano em aberto. Mas o que que nós fizemos? Nós criamos 2 QR Code que estão disponibilizados nas nossas redes, nos nossos espaços virtuais, no panfleto que entregamos, em que o primeiro apresenta o plano tal e qual foi apresentado, entregue à comissão eleitoral. E o segundo é um espaço em que as pessoas, em diálogo conosco, com a realidade da universidade, com o acúmulo histórico que nós que vivenciamos a universidade temos, possamos apresentar propostas, críticas, enfim, dizer dessa universidade que se constrói já a partir da campanha, com os compromissos que apresentamos. Agora nós queremos dizer uma coisa que temos inclusive dito enfaticamente: o nosso plano não foi elaborado em nenhum gabinete. Não foi elaborado pela escuta de agentes políticos externos à universidade e que querem a todo custo, extrair a nossa autonomia, dizendo qual a universidade que querem fazer a revelia do que quer a comunidade interna à universidade. A nossa escuta, o nosso acúmulo é, antes de tudo, o acúmulo da comunidade que nesse momento vivencia a Universidade Estadual do Piauí. Então venha conhecer o nosso plano. Nós entendemos que esse é um momento muito fértil para essa discussão, para essa análise que deve ser crítica, de profundidade, que deve ser feita por intelectuais que somos, para que a partir daí você possa fazer a sua escolha. Professor Gisvaldo, e o senhor, como percebe essa estratégia desse pessoal? Olá, querida comunidade UESPiana. Inicialmente, quero dizer que estamos muito felizes com a nossa campanha, com os apoios que temos recebido dos vários segmentos da UESP, demonstrando a sua insatisfação com a forma como tem sido administrada a nossa universidade. Sem dúvida, é hora de mudança. Antes de responder a sua pergunta, quero dizer que aquele plano divulgado inicialmente não faz o menor sentido, não tem nenhuma razão de ser. E mais, faço uma pergunta a você, discente, técnico e técnica, professor e professora da nossa universidade. Como alguém que se diz preocupado com a universidade tem a coragem de divulgar um plano como aquele? Será que pensavam que não iríamos ler? Acerca da sua pergunta, especificamente, eu tenho a mesma posição, a mesma percepção que já foi exposta pela professora Lucineide. Mas penso também que a divulgação desse novo plano constitui um verdadeiro tiro no pé. É uma verdadeira confissão de culpa da chapa da situação. Ora, vejamos, quem conhece a universidade, quem conhece a UESP apenas por meio das redes institucionais, quem nunca visitou efetivamente um campus da nossa universidade, parece achar que a nossa universidade ou tem poucos problemas ou que os problemas são mínimos. Mas basta juntar 2 mais 2 para desmistificar o discurso da chapa da situação. Se a UESP tem vários problemas, se a chapa da situação apresenta um conjunto de propostas dizendo que a UESP tem vários problemas, é sem dúvida porque a UESP está sendo mal administrada ao longo desses 39 anos da sua existência. Portanto, que UESP nós queremos viva? Uma UESP sem professores, com um quadro de professores insuficiente, com um quadro de técnicos e técnicas insuficiente, uma UESP sem restaurante universitário, sem moradia universitária, sem espaços adequados para que possamos
chamar efetivamente de bibliotecas, uma UESP sem espaços de convivência, onde nossos alunos e alunas tenham a oportunidade de, após as aulas, sentar, bater um papo de forma descontraída, descansar, ter atividades lúdicas para depois voltar para as suas atividades. Uma UESP onde nós tenhamos inúmeras dificuldades de transporte para fazer aula de campo, para realizar nossas pesquisas, nossas atividades de extensão, ou uma UESP que esteja realmente a favor da gente. E para isso é necessário que a própria comunidade seja a protagonista das mudanças que devem acontecer na nossa universidade. Portanto, quero aqui me dirigir a cada companheiro e companheira, professor, professora, técnico e técnica, e aos discentes da nossa universidade, para que analisem com profundidade e façam a comparação entre os programas das duas chapas. Porque, no nosso entendimento, no entendimento da chapa 2, a única possibilidade que a UESP tem de passar a ser uma universidade que exerça o seu caráter público, gratuito, de qualidade e socialmente referenciado, é quando a comunidade passar a ser a verdadeira protagonista da construção da política da nossa universidade. Não é possível mais conviver com uma lógica onde os nossos direitos sejam transformados em moeda de troca. A UESP é uma instituição pública, aliás, a maior instituição pública educacional do nosso estado. Está em todos os territórios, atende a mais de 22 mil estudantes. Portanto, não pode ser a lógica da conveniência política, não pode ser a lógica da troca de favores o carro-chefe da política da nossa universidade. Deve ser exatamente o contrário. O que deve ser base para a construção da nossa universidade é a escuta e o diálogo permanente com a comunidade. E a postura de uma reitoria, de uma gestão, de levar ao governo do estado aquilo que expressa a prioridade da comunidade universitária. Portanto, convidamos mais uma vez você a fazer uma análise profunda das propostas da nossa chapa, comparar a discussão que temos feito sobre os problemas da nossa universidade com o discurso de palavras ao vento da atual gestão, para que nós possamos dar um passo adiante e construir efetivamente uma UESP a favor da gente. Professora Lucineide, ainda nessa questão desse novo plano de gestão que surgiu agora, passou uma ideia de improviso de que, no fundo, o que a outra chapa está apresentando como proposta não é aquilo que pretende fazer na UESP. Muitos alunos, técnicos e professores chegam inclusive para a gente e dizem: Isso aí é papo furado, eles estão fazendo é assim, deixa eu ver o que eles estão querendo ouvir. Ah, é isso? Então vou prometer isso. A senhora tem essa sensação? Veja, o que eu posso dizer é que espero muito sinceramente que os planos de gestão não sejam tratados assim, como papo furado. A começar, não sejam tratados por quem os apresenta. Da nossa parte, o plano de gestão é a expressão de compromissos e de responsabilidades. E penso ainda que os planos de gestão devem sim ser submetidos à crítica e que o voto é consequência disso, não é o contrário. Não é apresentar-se qualquer coisa e depois a julgar pelo modo como as preferências, as intenções de voto vão sendo colocadas, a gente ir fazendo as adaptações sem que isso represente a base do compromisso. Nós temos uma base de compromisso com a universidade, que é a universidade pública, gratuita, de qualidade referenciada nas necessidades da sociedade, em especial da sociedade que mais precisa da universidade pública. Uma universidade descentralizada que expresse a multicampia, uma universidade que se faça com a participação efetiva da sua comunidade. É assim que estamos expressando o nosso plano e dizendo a você
que da nossa parte nós, entendemos que muito longe de ser uma peça de ficção, é um documento que deve ser creditado a partir do que está escrito e que deve também ser amplamente conhecido, amplamente divulgado. Inclusive, esperamos que a comissão eleitoral, nessa reta final, possa também cumprir esse papel, de dar o máximo de visibilidade possível aos nossos planos, e a você eu peço que analise em profundidade, faça as comparações, porque nós estamos em um processo de disputa e a partir daí faça a sua escolha. Professor Gisvaldo e professora Lucineide, já está encerrando esse nosso terceiro episódio. Assim, gostaria de que vocês deixassem uma mensagem para todas e todos que fazem a UESP. Eu quero agradecer mais uma vez por esse momento, agradecer a possibilidade de conversarmos com mais pessoas sobre a UESP, sobre a situação em que se encontram os nossos campos e apresentar alternativas para construirmos na nossa universidade uma gestão efetivamente participativa, democrática e descentralizada. Dessa forma, quero deixar algumas perguntas para refletirmos. Você, professor e professora, técnico e técnica e discentes, têm sido ouvidos pelas gestões da UESP sobre o que pensam e o que querem para a nossa universidade? Vocês concordam com os rumos que estão querendo dar à nossa universidade? Vocês estão satisfeitos com o que a UESP é hoje? Nós da Chapa 2, UESP a favor da gente, dizemos que a UESP merece muito mais do que essa gestão que está aí, em que as decisões são tomadas sem ouvir a comunidade. Por exemplo, os prédios que são construídos, mas que não respondem às efetivas demandas da comunidade. Uma UESP em que as inaugurações acontecem em dias de feriados para que a população, para que a comunidade não possa participar. Não merecemos, nem queremos uma UESP, uma universidade em que os campi sejam tratados com discriminação e muito menos uma UESP em que técnicos e técnicas, professores e professoras sejam desvalorizados. Nós queremos o contrário disso. Queremos uma UESP a favor da gente. E sabemos que isso só será possível quando tomarmos em nossas mãos o destino da construção da nossa universidade. Portanto, finalizo convidando você a se somar nesse mutirão e a votar na Chapa 2 para construirmos uma UESP a favor da gente. Eu concordo inteiramente com o que disse o professor Gisvaldo. A Universidade Estadual do Piauí, minha gente, é uma potência. E potência compreendida por nós no sentido dialético, ou seja, de algo que já se faz, que está a caminho, porque está na prática, no cotidiano, de técnicas e técnicos, de professoras e professores, de estudantes que vivenciam a nossa universidade, assim como de outras pessoas que também já passaram pela a instituição e que têm falado para nós em testemunhos belíssimos sobre a importância dessa universidade em sua vida. Então, eu termino por hoje deixando aqui um convite e uma reflexão. As potências, elas precisam ser ativadas, mas há situações também em que as potências são inibidas. E a experiência da Universidade Estadual do Piauí, de quase 40 anos, é de gestões e de governos que não colocam a nossa universidade no lugar estratégico do orçamento, da construção administrativa do Estado em que ela deve estar. Então, a minha questão para você, a minha reflexão para você, técnico, técnica, professora, professor, estudante, é: em qual rota você
vai colocar a UESP para os próximos 4 anos? É na rota da ativação da sua potência ou é na rota da inibição da sua potência? Nós nos colocamos aqui pela chapa 2, a UESP a favor da gente, com o nosso compromisso de ativar cada vez mais as potências da nossa universidade. É por isso que nós acreditamos e entendemos que devemos construir cada vez mais a UESP a favor da gente. Assim, chegamos ao final de mais um episódio do podcast O ESP a favor da gente. Nos siga em nossas redes sociais, ouça e veja a gente no YouTube, Instagram e Spotify. E no dia 12 de novembro, vote Chapa 2, o ESP a favor da gente. Até o próximo!